Agora vamos entender como que a gente seleciona essa informação para que a gente possa tomar uma decisão. A gente vai fazer isso através de 3 ramos. O ramo filogenético, o ramo ontogenético e todas as questões culturais que envolvem, né, o ser humano. No ramo filogenético, pessoal, a gente está falando da evolução natural, a biologia. Então, através da genética e através da interação daquele ser, daquele organismo com o ambiente, ele foi se moldando, né, foi se adaptando e foi se moldando. Olha, esse organismo conseguiu se moldar o suficiente e teve sucesso. Ora, aquele organismo não teve mutações ou modificações o suficiente e pode não ter se adaptado àquele ambiente, e aí pode ter morrido e entrado em extinção, por exemplo, né? Se ele não conseguiu se reproduzir o suficiente para que ele mude de um ambiente que seja nocivo para um ambiente que seja mais agradável para ele, mais favorável às condições de vida, ele provavelmente morreu, né? E se ele não conseguiu se reproduzir o suficiente, pode ter levado aquela espécie à extinção. Então, pessoal, o ramo filogenético, ele realmente não tem muito livre-arbítrio, né? Tem muito por onde correr, porque é a sua resposta genética, é a resposta inata que você tem, não como só um ser humano, mas com os traços de mamífero que você tem, com os traços de primata que você tem, até com os traços do seu cérebro reptiliano, né? Seu cérebro, parte mais antiga do nosso cérebro, que a gente divide funções parecidas ali, por exemplo, com os répteis também. Então, isso tudo da filogenética, ele tem a ver com todo o nosso organismo, como ele começou até onde ele é hoje. Então a gente está falando de respostas inatas, a gente está falando de herança genética, a gente está falando de comportamentos evolutivamente selecionados. A gente pode estar até falando de epigenética, se a gente for chegar agora para uma coisa mais próxima, né? A epigenética, a sua mãe pode influenciar em você, a sua avó, se foi fumante, você pode ter algum prejuízo via epigenética por conta desse hábito, né, da sua avó. Então, o ramo filogenético, pessoal, a gente pouco tem a modificar. O que a gente pode é entender. Então, se você tem um nicho, se você tem um grupo específico de consumidores, não que a filogenética deles seja muito diferente, mas se você está falando de pessoas que moram na praia ou que moram na montanha, enfim, né? Se você puder entender o dia a dia dessas pessoas, você vai ver que eles têm informações, inclusive filogenéticas, um pouco diferenciadas. Mas volto a dizer, esse é o ramo onde você tem pouco a modificar, pouco a acrescentar. É mais importante que você saiba que ele existe. Já o ramo ontogenético, não. O ramo ontogenético é a gravação da vida em tempo real. Então, quando você era bebezinho, levantou rápido demais e caiu para frente. E aí, de repente, levantou devagar demais e caiu para trás. E aí, você levantou no meio termo e conseguiu ficar em pé. E hoje, não sei qual é a sua idade aí, mas hoje provavelmente você se levanta com prato, talher, copo na mão e consegue fazer tudo isso sem pensar muito. Por quê? Porque você gravou isso tudo via comportamento. Você foi executando aquele comportamento no meio ambiente, foi recebendo essa resposta e esse comportamento foi reforçado ou foi punido. Se foi positivo, ele foi reforçado e está sendo talvez reforçado até hoje. Se ele foi punitivo, talvez esse comportamento nem exista mais com você, ou você passe por ele pela cabeça, mas você já sabe que é punitivo, né? A via ontogenética, ela é gravada as informações via aprendizado, mas você também pode gravar as informações via observação. Obviamente, quando você está executando algo, você está fazendo isso com vários sentidos. Então você está gravando isso em diversos canais de memória do seu cérebro. Quando você só está observando, os canais são menores e você não está executando, talvez não esteja refletindo, raciocinando sobre aquela ação. Então você vai ter mais dificuldade de aprendizado. Porém, nós podemos também aprender observando os outros, beleza? A outra questão vão ser as saliências ambientais, que são via sentidos. Então, se está tudo escuro e acende-se uma luz, isso é uma saliência ambiental que vai despertar a minha visão. Se está tudo no maior silêncio e de repente um trovão acontece, essa saliência também vai despertar a atenção via meu sentido de audição. Nossa, esqueci o nome do sentido de audição. Temperatura, sons e por aí vai, né? E também a questão da inibição do comportamento. Você, quando era pequenininho, de repente meteu a mão no fogo, queimou o dedo,
e aí hoje você, obviamente, não coloca mais a mão no fogo. Então, pessoal, o ramo ontogenético são as gravações que o seu cérebro vai fazendo do seu comportamento no dia a dia e as consequências dele. E aí essas gravações vão sendo reforçadoras ou punitivas. Quanto mais reforçadoras, mais você vai usar elas para tomada de decisão. Quanto mais elas forem punitivas, você também vai usar muito elas, né, para tomada de decisão, mas para não executar aquele comportamento, ou talvez, se você tiver que interagir com aquele comportamento de alguma maneira, talvez você execute de uma maneira diferente, porque você já sabe que a maneira que você executou não deu muito certo, né? E aí, pessoal, por fim, a gente tem o ramo cultural. O objetivo da cultura, ele é qual? Ele é de solucionar problemas. Então, tudo que é feito culturalmente, ele tem um objetivo de solucionar algum problema. Mesmo que seja do mais simples possível ao mais complexo. A cultura, ela tem muito a ver com a aceitação social. Você não vai chegar na China e pedir um hambúrguer de carne bovina, né, num restaurante, porque a vaca é sagrada para eles. Então, você tem a questão de aceitação social. E, obviamente, você também tem as questões menos dramáticas, né? Como um grupinho, né? Às vezes você se molda ou molda o teu comportamento de alguma maneira para poder pertencer a um grupinho, certo? Outras questões são as inibições do comportamento via histórico do organismo, né? Então, como a gente falou, via amigos, família, sociedade, mundo humanitário. Pô, você não vai chegar... primeiro porque se você fizer isso, pô, cara, você é um ser humano péssimo, né? Você não vai chegar e dar um chute num cachorrinho, né? Mas vamos dizer que você vem de um lugar onde todo mundo está acostumado a, sei lá, maltratar um animal ali de alguma maneira. Cara, se você chegar, por exemplo, na minha casa e for maltratar o meu animal, bicho, você vai sair daqui na base da porrada, entendeu? Então, assim, via aceitação do organismo, você vai inibir ou punir ou ressaltar um comportamento. Vamos botar um exemplo menos dramático, né? Que um neuro que eu gosto muito de seguir deu uma vez, né? Ele falou de um comportamento, por exemplo, de um piadista, né? Um cara que faz piada de mau gosto, né? Ele pode, por exemplo, ser um cara que é muito reforçado contando essa piada de mau gosto no grupo dele. E aí ele arruma uma namorada, essa namorada, sei lá, tem pais conservadores, ou que de repente nas piadas de mau gosto dele ele fale mal ali de alguma coisa de saúde que alguém da família dessa pessoa sofra, né? E aí o cara chega como um grande piadista, super reforçado no meio social dele, e vai contar uma piada lá pro pai lá da nova namorada dele, do novo namorado dele. E aí o que acontece? Cara, ele é punido naquele momento, e a partir dali ele pensa duas vezes se ele vai contar uma piada de mau gosto num grupo que ele ainda não conheça, certo? Então, pessoal, aí a gente está vendo a cultura e, obviamente, também um perfil ontogenético aí, porque ele executou aquele comportamento, ele foi punido, né? Mas foi uma questão cultural, certo? Não foi uma questão humanitária. Tem um ser humano que gosta, tem outro ser humano que não gosta. Foi uma questão simplesmente cultural. Então, a cultura nos molda dessa maneira.